sobre regência verbal. Tem muitas regrinhas, tá? Vamos tentar dar uma amenizada na aula hoje. Vou querer que vocês também façam a aula junto comigo, né? Interajam bastante. O que vocês não souberem, vocês me interrompam e podem perguntar. Eu já coloquei ali no bate-papo os links, onde vai estar o material. Depois dessa aula, vou lançar lá no Drive do desafio, tanto os slides como o material teórico, que eu coloquei, inclusive, da aula passada, não sei se vocês chegaram a olhar, mas eu vou colocar lá depois para vocês se guiarem com mais alguns detalhezinhos, mais uns exemplos e mais uns exercícios, fora o que a gente já vai colocar aqui na sala de aula, na aula, passada. Tá aqui meu e-mail, qualquer coisa vocês podem me chamar lá e perguntar se tiverem alguma dúvida. E estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Se estiver travando, também me avisem que nem foi a aula passada. Tá bom o som. Tá bom, então. Então vamos lá para a nossa regência verbal. Bom, regência verbal. O próprio nome já está dizendo, né? Nós vamos trabalhar sobre os verbos, a regência dos verbos, mas a gente vai dar uma faladinha assim, ó. O que é regência? De que vem o termo reger? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com essa matéria, tá? Se tiverem, podem completar aí o que eu estiver falando, tá bem? O reger, na verdade, o que quer dizer? Lá no dicionário lá da Aurélio diz que é administrar, é dirigir, é governar. Isso é para regência. Nós, então, vamos falar sobre regência verbal, existe a regência nominal, mas nós vamos falar especificamente hoje da regência verbal. Regência nominal, a próxima aula com o professor Pedro. Tá? O Segala, que todo mundo conhece, que é um dos autores mais antigos, inclusive na gramática também, né? E essa última, que foi a atualização de 2010, ele define regência como o modo pelo qual um termo, deixa eu tirar o vermelhinho dali, um termo rege outro que o complementa. E o Pedro Luft diz que considera o termo regência de duas maneiras, em sentido amplo e sentido... O sentido amplo é quando uma palavra depende de outra numa frase. Também pode acontecer de ser uma regência em frases, de uma frase para outra. Tá? Aí a gente coloca ali um exemplo, dois exemplos. Chuva grossa e trabalha muito. Chuva grossa, a gente está vendo que primeiro é um nome, depois é um adjetivo, trabalha muito já é um verbo. Tá? Eu vou dar um pouquinho assim... sobre regência geral, depois a gente penca para verbal. Nessa chuva grossa aí, o que está nos mostrando? Que a chuva rege o adjetivo grossa. Ou seja, a palavra grossa, ela depende da chuva, da palavra chuva, né? E no trabalha muito, a forma verbal também trabalha, é que rege muito. O muito vai depender da palavra, do verbo trabalho. Então, um é um termo regente, o outro é o termo regido. No sentido mais restrito, tá? Ele coloca o Celso, que é a relação de dependência entre uma palavra e os complementos que a sua significação prevê. Por exemplo, temos isento de imposto. A expressão de isento, ela tem uma preposição ali, e o nome imposto. E ela é regida pela palavra isento. Ela depende, porque por que a gente fala que depende? Porque se colocar só de imposto, ninguém entende. Ela precisa do complemento isento de imposto, que é para poder ter o sentido completo. No caso dos verbos, o que pode acontecer? Pode necessitar ou não de um complemento. E se for necessário um complemento, ele também pode se ligar de duas formas, diretamente ou indiretamente. Diretamente é sem preposição. Uma frase que se coloca sem preposição, por exemplo. O verbo se liga ao complemento sem a preposição. Indiretamente é quando necessita da preposição. Então, seria o verbo, mais uma preposição e mais o complemento. Então, o que na verdade é a regência verbal? É a relação de um verbo com os seus complementos, com ou sem preposição. Isso é que se chama regência verbal.
Regência verbal, ó, diz respeito à relação que se estabelece entre os verbos e os termos que o completam. Quem é os termos que o completam? O objeto direto ou indireto, ou que os caracterizam, que seriam adjunto adverbial. Tá? Na regência verbal, o verbo é o termo regente da oração, enquanto que o seu complemento é o termo regido, que é aquele exemplo lá que eu coloquei, trabalha muito. O verbo trabalha e o complemento muito. É só um exemplo. Agora eu vou colocar frases porque é para vocês entenderem melhor, tá? Aqui eu falo sobre objeto direto e indireto. Eu acho que eu vou dar uma voltinha na parte de transitividade, porque a regência verbal depende muito disso. Eu não sei como é que vocês já tiveram essa parte, mas de qualquer forma a gente dá uma revisada nisso, porque sempre tem aquela confusão do que é objeto direto, o que é objeto indireto, tá? Ó, a transitividade, os verbos, eles podem ser intransitivos ou transitivos, tá? Os verbos intransitivos são os que não exigem complemento, pois eles têm sentido completo só na palavra, no verbo, né? As folhas caíram. Não precisa de um complemento para poder entender. Caíram porque caíram. Então, não precisa nada que complemente o sentido desse verbo. Então, ele é intransitivo por isso. O cão latiu com fúria. Aqui, o verbo latiu também é um verbo intransitivo, porque se é o cão latiu, eu não preciso de complemento nenhum para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ah, mas tem o com fúria. É outra coisa. É uma locução adverbial de modo. Depois no materialzinho que vai lá para vocês também tem toda essa revisãozinha de locução, de adjunto e de complemento nominal. Os esquimós moram em iglus nas regiões polares. Essas questões, assim, essas frases em concurso e Enem, prova de Enem, PAF. Os esquimós moram em iglus. O verbo moram também é intransitivo, porque quem mora, mora. Então, eu não preciso de nenhum complemento para te entender que quem mora, mora. Mora onde? Aonde é outra coisa. É uma locução adverbial que está me dizendo qual é o local que mora. Que mora em iglus é uma locução adverbial e nas regiões polares também. Mas se eu tirar toda essa partezinha aqui e disser os esquimós moram, eles moram, simplesmente moram. Então, eles são verbos intransitivos. As candidatas desfilaram meio atrapalhadas, também a mesma forma. As candidatas desfilaram. Eu não preciso colocar mais algum complemento aqui no meio para vocês entenderem o desfilaram. Elas só desfilaram. Meio atrapalhadas é uma forma, também é uma locução adverbial de modo. Mas para colocar que nem tudo que vem depois do verbo é um complemento, tá? Então, aqui, nesses verbos intransitivos, aqui não há regência. Esses verbos aqui não regem nada, tá? Eles têm um sentido completo e não precisam de complemento. Então, na nossa regência verbal, a gente não vai trabalhar com verbos intransitivos. Mas é bom que dá uma refrescadinha na memória. Tá? Então, os verbos transitivos agora, eles são divididos em verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e bitivos, que são os transitivos diretos e indiretos. Os transitivos diretos são os verbos que pedem um objeto direto, né? É um complemento sem preposição. Por exemplo, li o artigo que você publicou. O verbo li. O termo regente é o verbo li. O termo regido é o objeto direto. Ah, mas como é que eu sei que ele é objeto direto? É aquela regrinha que tu usa. Quem leu, leu alguma coisa, né? Li o quê? São as palavrinhas ou as dicas que a gente faz para achar se o objeto é direto ou não é direto. No momento que eu digo li o quê, eu não estou usando nenhuma preposição. Eu estou usando, eu estou falando sem preposição. Então, se não tem preposição, é um objeto direto. A reclamante recebeu a notificação de dispensa. A reclamante recebeu o quê? A notificação de dispensa. Não tem. A minha pergunta ela já não tem com preposição. E aquela velha outra dica: quem recebe algo, alguma coisa. Tá? Também não tem preposição, objeto direto.
A inveja mata lentamente o invejoso. A inveja mata lentamente o invejoso. O termo regente é o verbo, mata. O termo regido é o quê? O complemento. A gente tem que saber que o termo regido é o complemento. O complemento é o objeto direto ou objeto indireto. Aí a gente vê assim, mas é lentamente o invejoso. Não. Se a inveja mata alguma coisa ou quem. A resposta dessa pergunta é: a inveja mata o invejoso. Lentamente é como é. É um advérbio de modo. Não é o caso. Então, o termo regido vai ser o invejoso. Estão entendendo? Estão pegando isso aí? Ui! Tudo aqui. Muito bem. Aqui. Eu adoro esta aqui. João namora Maria. João não namora com Maria. João namora Maria. Por quê? Namora quem? Namorar com seria se eu estivesse namorando um com outra pessoa. Aqui é João namora Maria. O verbo, então, é um verbo transitivo direto. E o objeto direto de namora é Maria. Aí tem uma perguntinha aí que é assim. Joana, eu leio outro porque na telinha é danado. Joana, qual é o certo? Ele namora comigo ou ele me namora? O que vocês acham? Aquela norma culta, gente, não que a gente fala. Tá? E aí, tu saberia me identificar por que tu acha que é me namora? Tá certo. Mas ele me namora. Por quê? A gente pega o verbo namorar, né? Namora quem? Maria. Ele me namora. Eu, né? Claro, não vou dizer ele namora eu, mas é o verbo namorar é um transitivo direto. Então, o me é o nosso objeto direto. Então, o certo é ele me namora, tá? E é por causa que o verbo é um transitivo direto, tá? Comigo, eu já estaria utilizando uma preposição, é o com. E o verbo namorar, ele é um objeto, ele é um transitivo direto. Então, não tem preposição. E é isso aí mesmo, Augusto, tá certo. E o me ali, eu acho que eu falei, né? Que é o objeto direto. Antes de eu seguir para os casos específicos, só para dar uma coisa, só para dar alguns exemplos de vocês, que esse material vai estar todo lá, tá? Eu falo também. De verbos como abanar, aborter, acusar. Quem abraça, abraça algo ou alguém. Proteger, protege algo ou alguém. Tá? Então, tem uma listinha lá de alguns verbos que são transitivos diretos para você se guiar. Agora nós vamos para os casos especiais. Por que a gente vai trabalhar casos especiais? Porque esses é que caem na prova lá do Enem. Eles não vão botar nada, né? Eles vão botar a listinha que a gente consegue. Eles não vão botar só ficar perguntando o que e o que. Eles vão botar lá uns danadinhos. O verbo amar e esperar é um deles, é um caso especial. Ó, esses podem ter preposição, mas eles não deixam de ser objeto direto. Né? Isso aí é quando acontece o objeto direto preposicionado. Lá no material também tem o objeto direto, diz o que é objeto direto preposicionado, mas eu vou adiantar para vocês, tá? Que é um termo integrante da oração que complementa o sentido do verbo transitivo direto. Ele vem ligado a um verbo com auxílio de uma preposição, mas ele não muda a regência dele, ou seja, ele não sai do objeto direto. Eles amam a Deus. Amam. Quem ama, ama alguém. Ama algo. Então, é um objeto direto. É um transitivo direto, verbo transitivo direto. Tem um objeto direto. Só que esses verbos, eles exigem, tá? Uma preposição. Ama a Deus. O termo regente é amam. E o termo regido é a Deus. Mas salientando que isso não é porque tem aqui uma preposiçãozinha, então não pode se tirar que tem preposição, é objeto indireto. A regra é, mas existem os casos especiais, tá?
eu espero por alguém. Se eu for olhar pelo verbo espero, eu espero, quem espera, espera algo, espera alguém, espera alguma coisa. Não tem uma preposição. Mas quando eu, nesse caso aqui, esperar por alguém, ele pede uma preposição e aí o termo regido fica por alguém. O verbo esquecer e lembrar. Esse verbo aqui, ele pode ser usado tanto quanto transitivo direto, quanto verbo transitivo indireto, tá? Quando ele vem o pronome oblíquo junto deles, automaticamente a gente sabe que vai precisar de uma preposição, tá? Colocou um pronome oblíquo, seja o meu, o seu, o teu, o lhe, já sabe que vem preposição depois. E ele pode mudar a regência aqui. Não vai mudar o sentido, mas vai mudar a regência. Esqueci meus documentos. Esqueci o... eu até vou perguntar para vocês, isso aqui é facinho, né? Esses documentos. Quem é o termo regente dessa frase, da primeira? Esqueci meus documentos. Vou escrever, eu sei que tá frio, mas vamos lá, mexer os dedinhos que aquece. Ou pode abrir o microfone, viu, gente? Esqueci o termo regente. E quem é o termo regido? Documentos. Meus documentos. Aí é meus documentos. Por quê? Porque esqueci o quê? Os meus documentos, mesmo que tenha nome junto. Tá? Porque esse meu, ele faz parte do objeto. Mas é isso aí. Aqui no de baixo, esqueci-me dos meus documentos. Pelo fato de eu colocar o pronome oblíquo me, eu já tenho que colocar uma preposição. E aí aqui dá uma encrenquinha. O que acontece? Ele vai mudar a regência. Esse esqueci aqui, em relação aos documentos, ele vai ser verbo transitivo indireto. E este me aqui é um pronome oblíquo que pediu a preposição. Nesse caso, isso aqui passa para objeto indireto, tá? Mas a regra principal, independente do que é esse objeto direto ou indireto, é que toda vez que tiver um pronome oblíquo, ele vai, vocês já sabem, vocês não podem colocar aqui, esqueci-me meus documentos. Tem que colocar uma preposição, no caso aqui, nessa frase aqui, é o dos, tá? Deixa eu ver se eu tenho outro slide. Não, agora carregou. Olha, como eu mesmo esquecer, se eu lembrar-se, aqui a gente tem assim, ó. Sabe qual é o seu problema, senhor? Você precisa sorrir mais. Lembre-se de que um sorriso é uma carranca virada de cabeça para baixo. O verbo ali no segundo quadrinho é o lembre-se. Então, se eu tenho o verbo, que são as exceções do esquecer e o lembrar, são dois verbos especiais. Se ele vier com um pronome oblíquo, automaticamente eu preciso de uma preposição. Então, tá ali, lembre-se de que. Por isso que tem o de. Eu não posso escrever lembre-se que um sorriso. Norma culta. Na fala coloquial, a gente fala isso, mas é na norma culta é que é necessário, que é o que vai cair no Enem. É isso que a gente precisa. Saber que no momento que colocou um pronome, a gente precisa de uma preposição. Termo regente, lembre-se. Termo regido, de um sorriso. De que um sorriso. E agora os verbos transitivos indiretos. São os que exigem o complemento com preposição, que é o objeto indireto. Gostamos do apartamento e da vizinhança. A mesma regrinha que eu vou incomodar vocês até o final da aula. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de alguém. Então, a gente já, na pergunta, a gente já tem a preposição. Então, fazendo isso, a gente já sabe que é objeto indireto e tem uma preposição. Então, gostamos do apartamento e da vizinhança. O termo regente é o verbo, que é o verbo transitivo e indireto. Gostamos. O do apartamento e da vizinhança, os dois são os termos regidos. Esse depende do gostamos e da vizinhança também depende do gostamos.
E eles são os dois objetos indiretos. Pedro depende de terceiros. Também, quem depende, depende de alguma coisa. Então, o Pedro depende de quê? De terceiros. Só a própria pergunta já está a preposição. Termo regente. Depende, que é o verbo. Termo regido de terceiros. Ok, pessoal? Estão entendendo essa função de ser um complemento? Por que é um complemento, né? E nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que são os bitransitivos. Eles podem ser as duas coisas no tempo, tá? Ó, são os que usam com objetos, um direto e outro indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, o verbo ceder. Quem cede, cede algo a alguém. Então, cedeu o lugar, não tenho preposição. Então, eu já sei que aqui, para ceda o lugar, o verbo é transitivo direto e o lugar é objeto direto. Aos mais velhos também é um complemento verbal, porque ele completa o sentido do verbo que é ceder, que é o ceda aos mais velhos. Só que quando eu digo quem cede, cede algo a alguém, eu já estou colocando uma preposição. Então, aos mais velhos são objeto indireto. Então, este verbo aqui é um verbo bitransitivo, que ele pode ser tanto para objeto direto quanto objeto indireto. Termo regente, ceda. Termo regido, ou lugar, aos mais velhos. O turista confundiu periquito com papagaio. Quem é o termo regente dessa frase aqui? O turista. Não, desculpa. Desculpa. É o termo regente. É o termo regente. Lembra? Termo regente, verbo, complemento, objeto. Isso. Isso, confundiu. É o verbo. O turista é o sujeito da frase. O verbo é confundiu. E confundiu é o termo regente. O termo regente, sempre vocês vão fazer assim, ó. O termo regente é o verbo, no caso de regência verbal, tá? Quando for nominal, outra coisa. É o verbo e os seus complementos. Seguindo aí, vocês não erram nunca. Pega o verbo, confundiu. Aí aqui, assim, ó, confundiu. Aí nós vamos para periquito com papagaio. Confundiu o quê? Periquito com papagaio. Então, eu tenho um objeto direto, que é periquito, que não está pedindo uma preposição. Mas quando eu coloquei com papagaio, eu usei uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo. O confundiu é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele é direto para o periquito e é indireto com o papagaio. Estão entendendo? Aqui, ó. Ó, um amigo trouxe-me um presente. Já botei o pronomezinho para complicar a vida. O termo regente, verbo. Vamos ver se esse verbo é direto ou indireto ou ele é bitransitivo? Trouxe. Quem traz, traz alguma coisa. Mas ele também, quem traz, traz algo a alguém. Ele é direto e indireto. Mas aonde é que está o objeto direto aqui? Quem é que me diz onde é que está o objeto direto do verbo trouxe? Quase. Não. É um presente. Quer ver? Um amigo trouxe o quê? Um presente. Então, ele é objeto direto. Porque o quê? Não tem, eu não estou usando uma preposição. Tá? Trouxe o quê? Um presente. Então, este é o objeto direto. O me é um objeto indireto. E quem traz, traz algo a algo. Para quem que trouxe? Para mim. Para mim. Para ficar mais bonito. Para mim. Não tem uma preposição?
indireto. Então, o me, ele é um objeto indireto, tá? E tem verbos que admitem mais de uma regência sem mudar o sentido. O que é mais de uma regência? Ele pode ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, tá? Outras regrinhas especiais também. Acho até que ficou pequenininho, aquele tamanhozinho ali de letra, né? Depois eu aumento lá quando eu passar para o drive para vocês. São os verbos anteceder, tardar e cumprir. Esses verbos, eles admitem ser de uma regência verbal ou outra, mas eles tanto faz ele sair escrito de uma forma ou outra, seja para qualquer contexto discursivo, está correta a forma que for escrito. Ok? A aurora antecede o dia. Antecede o quê? O dia. Verbo transitivo direto. Mas ele também pode ser indireto. A aurora antecede ao dia. É o mesmo sentido. Anteceder é o mesmo sentido. Não mudou nem na primeira frase, nem na segunda frase. Então, ele pode ser um verbo transitivo indireto, porque precisa de preposição. Termo regente aqui de uma frase, vamos supor, tanto faz. Vamos da primeira. Quem é o termo regente aqui? Vocês vão deixar só a Vitória? Vocês não fugiram, né? Vocês estão aí, né? Ou só tá a Vitória comigo? Antecede é o termo regente. O termo regido é o complemento. Quem é o complemento da primeira frase? O dia, exatamente. Tá? A mesma coisa acontece no verbo tardar. Ó. José não tarda a chegar. José não tarda em chegar. Na segunda frase existe uma preposição, mudou a regência, mas o tarda continua a mesmo sentido da primeira frase. Cumpriremos com o nosso dever. Cumpriremos o nosso dever. A primeira frase tem a preposição com, na segunda frase não tem a preposição, mas o verbo cumprir, ele continua com o mesmo sentido. Não mudou. Mudou regência, mas não mudou. Então, faz escrever. Se aparecer lá um exercício, qual é o que está certo? Qualquer um dos dois que aparecer vai estar certo. Também tem verbos também que admite mais. Não, perdão. A continuação, perdão, já estava lá adiante. Ó. Outro verbo, agradecer, perdoar, pagar. O verbo agradecer, ele pede preposição quando se refere a pessoas, ou elementos que representem pessoas. Tá? Perdoei a você, agradeci a Maria. É uma preposição, não é um artigo, tá? Então, perdoei a você, o verbo, termo regente é o perdoei. O complemento ou termo regido é a você. Aí eu vou perguntar assim, perdoei, ele é aqui, nesse caso, tá? Porque isso aqui é uma preposição. Ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Quando tem preposição, é um verbo transitivo o quê? Indireto. Exatamente. Agradeci a Maria. Então, tanto quanto a Maria é um verbo, é um objeto indireto e é um verbo transitivo indireto. Complemento é o objeto indireto. E ele não se usa preposição quando ele se refere a coisas. Agradeci, ó, os dois são os mesmos verbos, agradeci o dia. Não é pessoa. Então, esse o e esse a aqui, ó, paguei a dívida. Este a aqui, ele não é uma preposição, ele é um artigo, por causa da palavra dívida. Aqui, o termo regente é o agradeci e o paguei, e o termo regido é o dia, a dívida. E os verbos agradeci, nesse caso aqui, ele é verbo transitivo direto e o complemento é objeto direto. Vou encher o saco de vocês, né, com esse objeto direto e indireto.
Mas é bom. Aqui é um exemplo do, verbos, este verbo aqui, são agora os verbos que assumem outra, ele muda a regência, ele muda o sentido. Aqueles lá não mudavam o sentido, podia mudar a regência para verbo transitivo direto ou indireto, e o sentido era o mesmo. Aqui eles mudam o sentido, tem outra significação. Aspirar. Aspirar, eu aspirava a um cargo, aspirei o aroma das flores. Esse aspirei aqui, ele está no sentido de sorver, de cheirar, de absorver. Tá? Aspirei o aroma das flores. Cadê o termo regente dessa frase? Pedindo muita coisa, né? Vou pedir só o termo regente agora. Eu digo qual é o objeto. Termo regente, que é aspirei. E o termo regido, isso. E o termo regido é o aroma das flores, tá? Ou seja, aspirei, ele aqui, ele é um verbo transitivo direto, não tem preposição, tá? Mas aí ele aqui é um verbo transitivo direto. Agora, aqui no quadrinho, vamos ver se ele muda a significação, se ele mudou a regência. Eu aspirava a um cargo melhor. Esse aspirava, ele não está no sentido de absorver, ele está no sentido de desejar, fugiu a palavra, de pretender, de desejar, tá? Então ele desejava a um cargo melhor. Quando é no sentido de desejar, ele pede uma preposição, o verbo desejar. Pediu aqui uma preposição nesse sentido, tá? Aí ele fica, eu aspirava a um cargo melhor. Ele passou para um verbo transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição, ele mudou o sentido. E depois o outro ainda responde, então capriche nos cantinhos. Mas ele colocou um A lá, então não é aspirar de aspirador, tá? Mudou o sentido, porque mudou a regência. Verbo precisar. Eu fiz os slides, as letras ficaram maior, gente. Agora tá ficando pequenininho. Precisar. Ele não precisou a quantia. Este precisou está no sentido de informar. Então, quando ele está no sentido de informar com exatidão, é um verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição. Então, este a não é preposição, é um artigo. Termo regente. Termo regente todo mundo já sabe agora, né? Verbo. Precisou. Termo regido, a quantia. Segunda frase. Ele não precisou da quantia. Este precisou da. Aqui eu tenho uma preposição. Só no livro vocês já veem que o sentido é diferente. Aquele de precisar é no tempo de informar, de saber, né, de garantir. E aqui ele não precisou de necessitar. Mudou o sentido. E como ele usou uma preposição, ele é verbo transitivo indireto. O verbo implicar é a mesma coisa, ó. Ficar rico todo mundo quer, desde que não implique nenhum sacrifício. Quando implicar, o verbo implicar está no sentido de acarretar, ele não leva preposição. Aqui, implicaram em crime ou furto. Ele está no sentido de envolver. Verbo transitivo indireto. É uma linha, né, que tem que se saber para a linha lá, tá? Algumas coisas pegam o sentido também. Verbo de assistir. O médico, o médico assistiu o paciente. Aqui não tem não tem preposição, porque está no sentido de cuidar. Então, quando é cuidar, ele não tem preposição. É um verbo transitivo direto. O termo regente, assistiu. Regido, o paciente. Sempre vão fazer. Regência verbal. O verbo e o complemento. Ah, tem sujeito, tem locução adverbial, não interessa. É só o verbo e o que complementa o sentido do verbo. Este é um direito que assiste a todos. Aqui eu tenho uma preposição, porque ele está no caber razão. Ele está no outro sentido. E aí ele é intransitivo, transitivo indireto. O regente assiste e o termo regido a todos. Eu assisto em Recife. Ah, mas o que é isso? É no sentido de residir.
eu assisto. Se eu te disser eu assisto, eu só botei só para complicar, tá? Porque isso aqui é uma preposição. Mas o verbo, ele cabe em si, ele não precisa de complemento. Então, isso aqui é um verbo intransitivo, ele está fora da regência verbal. É só para mostrar para vocês que aqui esses dois assistem, aqui pede complemento, e o assisto não, porque o assisto está no sentido de morar, de residir. Eu resido, eu moro, ponto final. Não preciso te dizer onde é, só interessa que eu moro. Walter assistiu ao filme. No sentido de ver. Quando tu assiste ao filme, é com preposição, é verbo transitivo indireto, que é o que temos nesse postzinho aqui. Aqui diz assim, também pudera, você só assiste tela quente e temperatura máxima. Tá errado isso aí. Né? Porque ele assiste no sentido de... Agora vocês vão responder. Assistir tela quente no sentido de quê? É de ver, de cuidar ou de caber razão? De ver. Se é de ver, eu preciso... Exatamente, Augusto, olha ali que tu botou. Dever, eu tenho uma preposição de. Então, ali está errado. Eu teria que colocar você só assiste a tela quente, um acraseado, que seria, né? Porque eu teria um A de preposição e o A por causa que tela quente é feminino. Exatamente, dá para ver pelo contexto. Claro, tu tem um contexto, mas o assiste, tela quente, a formação da frase está errada. Está faltando, depois do assiste, uma preposição. Como tela quente é uma palavra feminina, artigo, a preposição seria um acraseado. A frase está mal escrita. Ok? Quero chegar nos exercícios lá, porque eu estou cuidando do horário. Verbo visar, eu estou dando o... Tem mais lá no material, eu só estou dando uns aqui, assim, rapidinho. Visar. Visou o cheque, dar visto. Visou o alvo. Então, o termo regente é o verbo. O regido é o complemento. O complemento aqui é o cheque e aqui é o alvo. Tá? Os dois são verbo transitivo direto porque não temos preposição. O aluno visava a uma vaga na universidade. Aqui o visar ele está no sentido de desejar, de ambicionar. Então, aí muda. Quando ele está nesse sentido de ambicionar, de querer, de desejar, ele precisa do verbo, da preposição, que é este azinho aqui. Então, ele muda a regência. E automaticamente mudou o significado também. Termo regente, o verbo visava. Termo regide... termo regido, há uma vaga. A universidade de locução adverbial de lugar, tá bem? Querer. Eu desejo um carro. Quando tem no sentido de desejar, é sem preposição. Termo regido, verbo. Termo regente, verbo. Termo regido, o complemento. O complemento qual é? Quem deseja, deseja alguma coisa. Eu desejo um carro. Então, o carro é o termo regido. As mães querem a seus filhos. Esse querer aqui, ele está no sentido de ter estima, de ter amor. E quando é assim, esse verbo querer pede uma preposição. Ele mudou a regência, mudou o sentido. Verbo querer, termo regente, querer. O que eu quero? Quem quer, quer a alguém. Como é no caso de ter amor, eu tenho amor a alguém. Eu tenho estima a alguém. É uma preposição, usou a preposição aqui. Quem quer a alguém, a seus filhos. Então, o termo regido é a seus filhos. Ficou pequenininho de novo. Chamar. Outro verbozinho cheio de coisinhas. Olha só o verbo chamar. Quando é no sentido de convocar, tá? Mandar vir, ele é verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto? É preposição. Então, ele disse que chamaria quem? A polícia. Então, para a proteção dos torcedores. Quem é o termo regente e o termo regido dessa frase? Vou deixar sozinha, né? Ah, tá ali Miguel, a Vitória e a Luísa e o Norenique. A Maria? Regente, resíduo, a polícia? Chamaria. O termo... Exatamente, a polícia. O termo regente é chamaria, que é o verbo. Chamaria quem? A polícia.
Não interessa o resto que tem na frase. O objeto direto é a polícia. Tá aí. Ó, quando é no sentido de qualificar, de apelidar, dar nome, né? Ele é indireto. Aí ele vai precisar de uma preposição. A professora chamou-lhe de inteligente. Só olhando aqui o lhe, quando vocês verem o lhe, me, se, não me todo, tá? Não, só no lhe, porque senão vai fazer confusão. No lhe, ele já chamou-lhe de inteligente. Então, quando é no sentido, pegue o sentido de chamar, de qualificar, de dar nome, tá chamando ele de alguma coisa. De inteligente, verbo transitivo indireto. Aqui, o termo regente é chamou, não chamou, e o termo regido é de inteligente, tá? Quando é no sentido de invocar, é transitivo indireto. Ele vem sempre encabeçado pela proposição por. Chamaram pelo diretor. Está chamando, invocando alguém para o assunto, para alguma coisa. Alguma dúvida, Vitória? Qualquer coisa? Chama. O verbo preferir. O verbo preferir também tem suas particularidades. Ó. Preferimos alguma coisa a outra coisa. Queremos algo mais ou antes de outra coisa. É um sinônimo de optar, de escolher. Por exemplo, eu prefiro doce de leite a chocolate. Fala, Vitória. A preposição entra. Vamos voltar aqui. D. O D inteligente. A preposição é o D, não é o lhe. A tua pergunta referente àquela ali, a professora chamou-lhe de inteligente? Tá. O de inteligente, não, desculpa, o termo regente. De inteligente é o termo regido. E o termo regente é só o verbo, chamou. Entendesse? Aqui, ó. Chamou é o verbo, então ele é o termo regente. De inteligente é o termo regido. Entendeu? Preferimos alguma coisa a outra coisa. Esse é o sentido do verbo preferir, tá? Ele atua como um verbo transitivo direto e indireto, tá? Com a regência de preposição, ele chama o objeto indireto, tá? Então a gente prefere alguma coisa a outra coisa, para entender mais ou menos o que é isso aí. Prefiro doce de leite a chocolate, não é do que chocolate. Do que chocolate a gente fala no coloquial, tá? É que a gente prefere uma coisa a outra. Tá, mas ele também pode ser. E aqui o prefiro doce de leite a chocolate. O prefiro é o verbo preferir aqui é um verbo transitivo. Desculpa, é o termo regente é prefiro. Tá? E aqui no prefiro praia, ele está aqui sem. Ele está no direto e indireto. Quer ver uma coisa? Só para falar do objeto direto e indireto. Prefiro doce de leite. Eu prefiro o quê? Doce de leite. A chocolate eu tenho uma preposição. Então, aqui o prefiro. Eu não sei riscar aqui, ainda vou aprender. Prefiro a chocolate. Isso aqui é o verbo transitivo. Desculpa, é um objeto indireto. Então, o prefiro, ele é as duas, tá? Aqui embaixo, não. Prefiro praia. Ponto final. Ele é só um objeto direto. Termo regente é o verbo prefiro. Termo regido, complemento. O complemento é só praia. Tá? Exercício. Cara, vamos voltar aqui que eu vou falar mais uma coisinha do preferir. O preferir, ele tem o que eu falei, o do preferir do que, tá? O do que é errado, tá? Que existe, que se fez um paralelo entre o verbo preferir e o verbo gostar, tá? Apesar, por exemplo, de alguém gostar mais de uma coisa do que de outra, quando tu fala o verbo gostar, eu gosto mais de uma coisa do que outra. O preferir, ele não segue essa linha. Ele prefere uma coisa a outra.
Outra coisa do verbo preferir, que às vezes pode se encontrar ou pode aparecer em alguns exercícios, que já aconteceu de Enem, que é preferir mais ou preferir muito. Isso aí acaba se tornando uma redundância, porque quem prefere, o próprio verbo preferir, ele já mostra que tu gosta, que tu prefere uma coisa mais que outra. Então, tu não precisa prefiro mais não do que não sei o quê, do que não. Prefiro mais doce de leite a chocolate. Eu não posso colocar o mais. A gente fala no coloquial, tá? No cotidiano, né? No informal. Mas no formal não se coloca prefiro mais ou prefiro muito. Tá bem? Prefiro muito ir à praia. Não. Eu prefiro ir à praia. O próprio prefiro quer dizer mais. Agora nós vamos para os exercícios. Agora vocês vão responder. Nós vamos ver um de cada um, tá? Que é para vocês entenderem. Se eu der tempo na aula, que eu tenho mais 8 minutos. As crianças, assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta, ou seja, está certo. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. O que está errado aí? Hoje ele está errado. Não era o mais. Mais. O que mais? Vou tirar meu pontinho dali. E o do quê? Exatamente. Preferem doces a legumes e verduras. Seria a frase correta. Na B, assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Certo esse assista? Sim, poderia ser a TV. E aí poderia mudar. Assisto a TV, vejo a TV. Né? Então tá errado também. Nascer. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Quer que eu volte no... eu não sei voltar. No visar, vamos ver. Ver se eu consigo voltar no visar. Visar. Visou o cheque. Dar visto. Visou o alvo. Mirar. Ver. Né? O aluno visava... Ambicionar. Então, lá, o Joaquim Nelson foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Que sentido é aquele lá? Deixa eu chegar lá. A frase. Aqui. Visando títulos e euros. Como é que seria o correto aqui? Se é ambicionar, desejar. Quem deseja, deseja. Quem ambiciona, desculpa. Quem ambiciona a alguma coisa. Não é? A algo. Então, este visando é verbo transitivo. Isso, indireto, visando a títulos e euros. Tá? Muito bem. D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Vamos voltar no implicar. Lembra de Peguei implicar? aqui ter um em depois de implica. Vamos voltar lá. E chegar lá. Implicar. Acarretar. Verbo transitivo direto. O que está querendo dizer que o verbo, quando ele é transitivo direto? Ele não precisa de preposição. Então, na frase, construir a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Aqui, porque ele... Não precisaria aqui. Cadê? Construir... Implica inovação. Porque ele está no sentido de acarretar. Acarretar não precisa de preposição. Então, a letra D está correta. Gostei da participação de vocês hoje.
A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Quem informa? Informa algo a alguém. Estou dando. Então, o que está mal? Porque a gente já sabe, isso, aos usuários. E aos, porque aqui ele seria. E o termo regente aqui é sempre o verbo, e o regido, os mutuários, que na verdade é aos mutuários, que é um objeto indireto, ok? Isso. Aí tu pode botar. Aqui seria aos mutuários. Então, o teu termo regido seria aos mutuários. Pegaria a preposição com artigo. Não, mas eu entendi. É isso aí. Entendeu? Ó, o verbo aqui é o regente, o informou é o regente, aos mutuários é o regido. Vou ver quais os exercícios que eu tenho depois. Para seguir, vou fazer mais esse. Tem mais um nos slides, mas daqui a pouco eu já vou ter que sair correndo aqui por causa do professor. Vamos fazer esse aqui do prefiro. Ó, antes... Peraí, deixa eu me achar aqui o que eu tenho depois. Não, vou fazer esse aqui, depois a gente vê. Assinale a alternativa correta. Antes, prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. 3, achar o meu exercício. Aspirar aqui. Aqui, ó. Vou esperar para louco. Nós temos dois casos, tá? Ó, o prefiro tem que ser o A, que é o Miguel. Então, aqui, prefiro alguma coisa a ficar aqui. Então, não é isso que é A, tá? Mas eu também tenho o verbo aspirar. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Quer alguma coisa, que é uma posição honesta. Então, aqui também tem que ter um A. Aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Essa tá errada. Tá? 14. Vamos terminar isso aqui. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Aqui todas para ver qual é a que está certa. Tá? A certa eu já vou dizer. Acabei de dar a resposta quando eu falei da eu já falei que é essa aqui. Ó. Prefiro aspirar a uma posição. Faltou. Ó, prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Quando eu li a primeira, eu já dei a resposta certinha. Então a resposta é a letra E. Tá? Aqui está certo a posição, mas está errado no que. Na C está o A certo, está errado no que. E aqui está faltando o A. E aqui seria o A no lugar de que. Eu tenho que terminar a aula.